Neste vídeo vou explicar como resolver estas duas questões, mas antes de as resolver concretamente vou fazer um apanhado da matéria que é necessária para quando falamos destas questões, não é? Nós temos aqui questões de geometria, geometria no plano. Eu digo geometria no plano porque também temos a geometria no espaço, não é? Com 3 coordenadas. Neste caso é-nos apresentado aqui um ponto só com 2 coordenadas, portanto nós estamos a falar de um plano. Aqui é a mesma coisa, temos na pergunta 2 temos dois vetores que têm apenas 2 coordenadas, portanto o x e y, não é? E portanto daqui poderemos concluir logo que estamos num plano e não no espaço. Se tivéssemos 3 coordenadas, estaríamos a trabalhar então em R3, não é? Bom, então antes de passar à resolução das questões, vou falar aqui de alguns conceitos importantes para as conseguirmos perceber. Vou falar de retas e irei falar também de vetores. Vou então mudar de página e depois já volto aos exercícios. Penso que é interessante começar por definir as equações da reta. Duas equações da reta que nós conhecemos. Ou seja, nós podemos definir uma reta no plano de duas formas. Só um bocadinho que agora isto ficou aqui um bocado... Há duas formas então de definir as equações. Eu vou resolver o primeiro exercício, falando... portanto, aplicando as equações reduzidas, portanto, a equação reduzida da reta, mas, como estas equações são dadas a par uma da outra e, portanto, vou colocar ali do outro lado a equação vetorial, porque poderá aparecer um outro exercício idêntico, poderíamos também fazer o exercício pela equação vetorial, não é? Então vou aqui comparar, vamos comparar, ver as duas, portanto, as duas equações definem a mesma reta, mas são equações diferentes. Então, o que é a equação reduzida? A equação reduzida tem esta forma, este aspecto, portanto, é conhecido já desde os anos mais recentes, logo 7º, 8º ano, começa-se a falar nesta reta. Ainda não se trabalha muito, não é? Mas começa-se logo a falar em termos intuitivos, em termos gráficos. E depois é dada sempre, em todos os anos, até ao 12º ano, ok? Poderemos sempre ter que aplicar a equação reduzida, que é dada então por isto: y igual a mx mais b, em que este m e este b serão constantes, serão números, não é? O que é que representa o m? O m representa o declive da reta, o m representa o declive, e o b representa, costuma-se chamar, ordenada na origem. O que é que quer dizer isto de ordenada na origem? Bom, ordenada na origem quer dizer o ponto onde ela interseta o eixo dos y. Eu vou já aqui fazer um exemplo. Por exemplo, neste gráfico que eu aqui coloco, assim uma reta qualquer, a ordenada na origem, portanto este b é este valor aqui. É ordenada quando o x é 0, por isso é que se chama ordenada na origem. Reparem que os valores no eixo do x chamam-se abscissas, não é? Abscissa. E os valores no eixo do y chamam-se ordenadas. Aos dois juntos chamamos coordenadas, não é? E portanto, quando dizemos ordenada na origem, é ordenada quando o x é 0. Dá aqui este valor b. Portanto, se aqui fosse 5, nós sabíamos que a reta passava aqui no 5. Bom, e porquê é que eu fiz a reta assim a crescer? Para agora vos poder dizer assim, o m desta reta tem que ser positivo, porque o m é o declive, e quando uma reta tem declive positivo, ela está assim a crescer, não é? Isto até é um pouco intuitivo, portanto poderemos nos lembrar de uma estrada que tem declive positivo está a subir, não é? Uma estrada que tem declive negativo está a descer. Portanto, se este m pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a reta está assim a crescer. Se for negativo, está a decrescer. E se for zero, bom, o que é uma estrada com declive zero? É uma estrada à direita, não é? Portanto, se for zero, teríamos uma reta assim na horizontal. Poderia estar aqui em cima ou mais em baixo, não interessa, mas seria uma reta horizontal, ok? Portanto, o m dá-nos então o declive. Se for positivo, a reta está a crescer. Se for negativo, está a decrescer. E se for zero, é uma reta horizontal. Portanto, isto são as coisas básicas que devemos conhecer aqui da equação reduzida da reta. Agora, vamos comparar duas retas. Vamos ver, eu vou aqui definir duas retas y1 na forma reduzida, m1x mais b1, e estou-lhe a chamar y1 porque vou aqui definir uma outra, não é? y2, m2x mais b2, e para que é que eu estou a definir duas retas? Porque eu agora
interessa-me, para o exercício que temos a seguir, interessa-me saber o que é que acontece aqui a estas equações se a reta y1 for, por exemplo, paralela à reta y2. O que é que acontece se a reta y1 for perpendicular à reta y2? Okay? Nós conseguimos tirar daqui conclusões. Bom, da interpretação de declive, sabendo nós o conceito de declive, conhecendo esse conceito, facilmente concluímos que se a reta y1 é paralela à reta y2, bom, isto quer dizer que os declives têm que ser iguais, não é? Porque duas retas, vamos supor que eu coloco aqui a y1 e vou fazer a y2 aqui agora ao lado dela, a tracejado. Bom, se elas são paralelas, então o declive tem que ser o mesmo, ok? Apesar delas poderem não estar no mesmo sítio, poderem não ser coincidentes, não é? Mas se são paralelas, têm certamente o mesmo declive. Portanto, o M1 é igual ao M2, ok? Portanto, isto se forem paralelas, porque agora a questão do exercício é elas serem perpendiculares, mas às vezes podem pedir isto, ok? Bom, então, se forem perpendiculares, acontece uma outra situação. Isto, a conclusão que eu vou tirar agora dos declives demonstra-se a partir dos vetores e, portanto, como eu não estou aqui a fazer um estudo desde o início, esta expressão não a vou demonstrar assim de raiz, mas o que temos que saber é isto. Quando duas retas são perpendiculares, então, portanto, já não serve o desenho que eu aqui fiz em cima, são perpendiculares, portanto, poderão estar, por exemplo, assim, a fazer 90 graus, não é? A fazer aqui 90 graus. Tenho, por exemplo, aqui a y1 e aqui a y2, fazem 90 graus. Então, os declives obedecem aqui a uma relação. O M1 vezes o M2 tem que dar menos 1, ok? É sempre igual a menos 1. Bom, e isto permite-nos, nós sabendo um declive, também sabemos o outro. Reparem, eu posso escrever isto assim, M1 igual a menos 1 sobre M2. Se souber o M2, também sei o M1. Ou ao contrário, não é? M2 é igual a menos 1 sobre M1. Portanto, o que nós temos que saber é esta relação. Se forem perpendiculares, isto acontece de certeza. E depois, nós poderemos saber um e querer calcular o outro, ok? Bom, então isto é a forma como trabalhamos a equação reduzida da reta no plano, se forem paralelas ou se forem perpendiculares. E agora vamos então analisar aqui a equação vetorial. A equação vetorial tem uma expressão diferente desta, é dada por esta expressão, xy igual a x0 y0 mais k v1 v2. Portanto, eu volto a repetir, para resolver este k pertence a um número qualquer real, para resolver o exercício que eu apresentei no início, eu vou utilizar aqui a equação reduzida. Peço desculpa. Mas, entretanto, é importante falar também desta equação, porque nesse teste saiu a equação reduzida. Mas estas equações andam sempre a par, uma deduz da outra, aliás, é muito fácil chegar de uma à outra, eu não vou agora aqui investir tempo no vídeo para isso, mas em vez de perguntarem alguma coisa com a equação reduzida, poderemos fazer com a equação vetorial, ok? Até o mesmo exercício dava também para fazer aqui com a vetorial. Então, a equação vetorial, o que é que nós temos aqui? xy igual a x0 y0 mais k v1 v2. O que é isto tudo que eu aqui escrevi? Este xy tem o mesmo significado que tem este x e y aqui nesta reta, ou seja, representam as coordenadas de um ponto qualquer da reta. Neste caso também era assim, não é? Na equação reduzida, o m e o b serão números, que têm estas representações que eu aqui falei, mas o x e o y representam um ponto genérico da reta, um ponto qualquer. Ok? Aqui na vetorial acontece a mesma coisa. Este x e y representam um ponto qualquer da reta. Este x0 e y0 é um ponto conhecido da reta. É um ponto fixo, digamos. Ponto, vou-lhe chamar ponto conhecido, vá. Vamos supor que conhecemos. É um ponto por onde a reta passa. Ok? Ponto conhecido da reta. E este k é então um número real qualquer, e o v1, v2 é o vetor diretor da reta. Vetor diretor da reta. Portanto, é o vetor que vai dar direção à reta. Reparem que a lógica é esta. Nós, se tivermos um ponto conhecido da reta, vamos chamar aqui x0, y0. E se tivermos um vetor que dá a direção à reta, vamos supor que é este vetor aqui. Estou agora a inventar, não é? O vetor v1, v2. Depois,
poderemos então construir uma reta com esta fórmula. Porquê? Porque nós estamos a somar a um ponto, estamos a somar um vetor. Mas estamos a somar não um vetor, mas uma família de vetores, porque temos aqui um k a multiplicar, não é? Temos aqui um k a multiplicar por vetor, portanto isto não representa um único vetor. Representa um vetor, mas representa um outro vetor com a mesma direção, mas com o dobro do tamanho, ou com o triplo, ou com metade, ou com a mesma direção e com sentido para este lado, se o k for negativo. E portanto, quando nós somamos um ponto com um vetor, vamos obter outro ponto. Ora, como isto representa uma família de vetores e não um vetor, portanto é uma família de vetores colineares, paralelos uns com os outros, né? Podia ser também para este lado, se o k fosse negativo, a única coisa que faz é trocar a seta do vetor. E portanto, isso vai originar esta reta. Ok? O que dá esta equação é esta reta aqui, porque a um ponto fixo vamos somar vetores, mas são infinitos vetores, é um vetor mais comprido, outro, portanto se o k for 2 é o dobro deste vetor, não é? Se for 3 é o triplo, mas também pode ser negativo e portanto vamos obter aqui uma reta. Então este é o espírito da equação vetorial da reta. Ora, o que é que nós sabemos daqui em comparação? Portanto, eu vou também aqui definir duas retas, y1 pode ser, por exemplo, o ponto conhecido... não, peço desculpa, que agora... Vamos supor que eu tenho aqui então duas retas definidas na equação vetorial. Portanto, vou-lhe chamar xy igual a x1, y1 mais k v1 V1, agora chama-lhe aqui V1, V2, mete V1, V2, V2, e tenho outra reta, que é XY, igual a X2, Y2, mais K, V3, V4. Peço desculpa que, para isto ficar assim como deve de ser, tenho que apertar ali mais um bocadinho. Tem que ser, porque senão isto não fica em condições e não interessa. Se não ficar em condições não interessa, não é? Então vamos ver, o meu objetivo é definir aqui duas retas que, portanto, que tenho na equação vetorial. Vamos então definir xy igual, vamos então chamar aqui este ponto x1, y1 mais k V1, V2, ok? E vou definir aqui uma outra reta diferente. Atenção que estes XY podem ser iguais, que é um ponto qualquer de uma reta ou de outra. E vou então chamar aqui x2, y2, para ser um ponto diferente, não é? Mais k, V3, V4, ok? V3, V4. Para nós conseguirmos ver o que é que se passa agora aqui com os vetores, no caso da reta ser paralela ou de ser perpendicular, porque isto pode então também surgir na prova, não é? x1, y1. Bom, então se y1, vamos chamar esta é a reta y1, esta é a reta y2. Se y1 for paralela a y2, o que é que tem que acontecer aqui nestas duas equações? Bom, já não falamos de declives, porque nós nestas equações não estamos a ver declives, estamos a ver vetores. Vetores e pontos que pertencem à reta, mas quando falamos de direção, não é? Nós estamos a falar de duas retas paralelas, interessa-me a direção. Então, se elas forem paralelas, quer dizer que os vetores também terão que ser paralelos, não é? Se eu fizesse aqui uma outra reta paralela a esta, os vetores colineares, os vetores diretores da reta, também seriam paralelos um com o outro. Ou seja, o V1, V2 terá também que ser paralelo a V3, V4, ok? E como é que nós vemos se dois vetores são ou não paralelos? Podemos utilizar um truque prático, eu já vou escrever por baixo a definição, mas um truque prático é fazer isto. Se a coordenada do x deste vetor a dividir pelo outro, pela coordenada do x do outro vetor, for igual à respectiva coordenada a dividir pela outra, então eles são paralelos, ok? Então eles são paralelos. Poderia ser ao contrário, poderia ser V2 a dividir por V, portanto, poderia ser o V3 a dividir por V1 e o V4 a dividir por V2, ok? Isso daria na mesma para ver se eram paralelos ou não. A definição é esta,
V1 terá que ser igual, portanto V1, V2 terá que ser igual a K V3, V4. Ok? E isto acontece porque, reparem, se eles são paralelos, se os vetores são paralelos, quer dizer que um é igual ao outro vezes um número. Ok? Esta definição até é simples de perceber. Se eu multiplicar um vetor por um número, o K é um número, ok? Pertence a R. Então eu só vou alterar o tamanho, vai ficar para o dobro ou para o triplo, seja o que for, mas a direção mantém-se, não é? E portanto é assim, se estivermos a falar da equação vetorial, é assim que nós vemos se duas retas são paralelas, é através dos vetores dessas retas, ok? E eles também têm que ser paralelos, logo, ou utilizamos este truque prático, porque nós temos as coordenadas, não é? Vemos se isto é verdade, ou então íamos por definição e vemos se este K será... por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo e depois apago para falar da situação perpendicular. Vamos supor que tinha aqui 2, 3, o vetor aqui era 2, 3 e o vetor aqui era 4, 6. Eu vou arranjar aqui dois que são paralelos para ver que resulta. Portanto, 2, 3 teria que ser igual a 4, a K, 4, 6. E eu iria resolver esta equação em ordem a K e tinha que me dar algo verdadeiro. Portanto, eu iria ficar com... vou fazer ainda aqui um passo intermédio para... Pronto, porque as coisas às vezes podem não ser simples, não é? Fica 2, 3 igual a 4K vezes 6K. Ou seja, o K pode passar, é uma constante, se está a multiplicar, passa a multiplicar para dentro do vetor. E depois faria isto, um sistemazinho em que dizia que então 2 tem que ser igual a 4K e 3 tem que ser igual a 6K. E resolvia aqui em ordem a K. Portanto, aqui na primeira vai-me dar K igual a 1 meio, que é o 4 passa a dividir, e aqui em baixo vai-me dar K igual a 1 meio. Ora, deu-me uma coisa verdadeira, K igual a 1 meio. Ok, existe um K que verifica isto. Então, eles realmente são paralelos. O vetor 2, 3 e o 4, 6 são paralelos. Se por acaso aqui me desse K igual a 1 meio e K igual a 3, bom, isso era impossível. O K é o K não pode dar 1 meio e 3. Então quer dizer que não eram paralelos, ok? E portanto, isto é aí por definição de vetores colineares. Agora, vou então verificar aqui, vou apagar isto, foi só para exemplificar num caso concreto, porque às vezes a teoria pode parecer complicada. E vou só escrever agora aqui a definição de dois vetores perpendiculares na equação vetorial e depois resolver os exercícios, ok? Então, tínhamos aqui assim uma separação. Ora bem, então este é um truque prático para ver. Reparem que este truque também funcionava, não é? Eu tinha aqui, fazia 4 a dividir por 2, era igual a 6 a dividir por 3, não é? 4 a dividir por 2 dava 2, 6 a dividir por 3 dava 2. Ok? E esta é então a definição. Portanto, igual a K V3, V4. Isto poderia estar ao contrário. Poderia estar V3, V4 igual a K V1, V2. Bom, o que é que acontece agora se duas retas forem perpendiculares e estiverem escritas na equação vetorial? Bom, aqui devemos trabalhar com o produto interno de dois vetores. Portanto, duas retas são perpendiculares se os seus vetores diretores, se o produto interno for igual a zero. Agora, o que é o produto interno de dois vetores, não é? Também precisamos saber isso. Então, vamos ver. Duas retas são perpendiculares se V1, V2, produto interno. O produto interno é a multiplicação de vetores. A multiplicação de vetores chamamos produto interno. V3, V4 for igual a zero. Okay? Se der zero, são perpendiculares. E como é que fazemos o produto interno de dois vetores? Atenção que isto não é a propriedade distributiva, ok? Não é como se tivéssemos aqui um mais, aqui ou aqui. É fazer V1 vezes V2, V3, peço desculpa, V1 vezes V3 mais V2 vezes V4. É assim que fazemos o produto interno, ok? Se ao fazer estas contas der zero, ok? Se isto for verdade, se isto der uma igualdade verdadeira, então sim senhora, são perpendiculares as retas. Se não der, não são. Ok? E portanto o produto interno é só fazer isto. Este vezes este, mais este vezes este.
Bem, eu demorei mais um bocadinho aqui nas equações vetoriais, mas é para prevenir então outras questões, ok? Vamos então resolver o exercício. Vamos aqui ao primeiro. Determina uma equação da reta que passa por este ponto e é perpendicular a esta reta. Encontre o ponto de interseção das retas. Temos aqui duas perguntas numa. Primeiro temos que encontrar uma reta e depois temos que encontrar o ponto de interseção das duas. Então vamos ver, vamos chamar a esta reta, vamos lhe chamar um nome, vamos chamar y1 para saber do que é que estamos a falar. E já agora poderemos escrever o y1 na forma mx mais b, não é? Mx mais b, porque ela não está nesta forma, mas eu posso colocá-la e resolver isto em ordem a y. Fica então com menos 2y igual a menos x mais 4. Portanto, o que eu fiz foi só passar este x para outro membro e ficou menos, não é? Mas eu chamei-lhe y1, vou colocar aqui y1, ok? Porque chamei-lhe este nome, porque depois vamos falar de uma outra reta que lhe vou chamar y2. Então, ficamos com isto. y1 é igual a menos x mais 4 a dividir por menos 2, ou seja, y1 é igual a menos x sobre menos 2 mais 4 sobre menos 2. Portanto, isto é tudo só para escrever a equação que eu tenho na equação reduzida, porque é uma forma que eu conheço, não é? Identifico logo o declive, identifico logo a ordenada na origem e pronto. Portanto, aqui é o m, não é? É o nosso m e aqui é a ordenada na origem. E depois vamos ver se isto fará falta ou não. Agora vamos encontrar então a outra reta, o y2, porque nós depois queremos fazer a interseção das duas retas, não é? Já está aqui uma e vamos fazer a interseção com a outra. Determina uma equação da reta que passa por este ponto e é perpendicular a esta. Bem, então o nosso y2, o y2 que irá ter a forma mx mais b, a primeira coisa a procurar numa reta destas, quando pretendemos encontrar uma reta, é sempre o m, ok? É sempre o m. E depois vamos ao b. Já vamos ver como é que encontramos o b. Bom, como é que então calculamos este m? Reparem, dizem que esta reta y2 é perpendicular a esta reta, que eu lhe chamei y1. Ou seja, y2 é perpendicular a y1. Bom, então nós já sabemos o que é que acontece. O m, este m, que é o do y2, vezes o m da primeira, que é 1 meio, tem que dar menos 1, dada aquela definição que eu escrevi anteriormente, ok? Bom, isto dá m sobre 2 igual a menos 1, ou seja, m igual a menos 2. Portanto, já temos o m. y2 igual a menos 2x mais b. Colocamos logo cá, não é? E agora precisamos de encontrar o b. E para calcular o b, o que é que nós fazemos? Portanto, isto são cálculos auxiliares que eu estou aqui a fazer. Cálculos auxiliares. Para calcular o b é sempre assim. Depois de ter o m, basta conhecermos um ponto da reta. Poderemos substituir no x e no y. Eu relembro que este x e este y, eu só estou aqui a chamar y2 e aqui y1 para diferenciar as duas retas, não é? Isto é um x e isto é um y, ok? E aqui a mesma coisa, isto é um x e isto é um y. Portanto, se este ponto que tem coordenadas x e y pertence à reta, eu posso substituí-lo aqui no x e no y, porque se pertence, é verdade, posso substituí-lo. E assim vou calcular o b. Ok? Ou seja, no lugar do y vou colocar menos 1, portanto 2 menos 1 pertence à reta y2. Não é? Diz aqui que passa por o ponto, portanto pertence. Vou substituir então o y por menos 1, fica menos 1 igual a menos 2 vezes, substituo aqui o x por 2, mais b, e calculo o b. Ok? Então fica menos 1 igual a menos 4 mais b, ou seja, menos 1 mais 4 igual a b, b igual a 3. E temos então aqui a equação definida, y2 igual a menos 2x mais 3. Ok? Temos então esta reta e esta. E agora querem o ponto de interseção. Para calcular o ponto de interseção das duas retas, o que é que fazemos? É sempre assim. Intersetamos as duas, uma com a outra, ok? Agora vou deixar de chamar y1 e y2 porque isto foi só para diferenciar, ok? Então eu vou escrever aqui a equação. Nós sempre que queremos intersetar duas coisas, poderemos resolver um sistema. Um sistema é exatamente para isto que serve, para intersetar duas entidades, ok? Neste caso queremos então intersetar estas duas retas e vamos então resolver este sistema. Bem, é pegar numa variável que já está resolvida, portanto nós aqui já temos y igual a, e aqui já temos y igual a, então posso pegar num dos y e substituir na outra.
Portanto, se y é igual a 1 meio de x menos 2, eu posso substituir este y por isto, porque eles são o mesmo, ok? Eu vou-te a referir, aliás, até vou se calhar apagar, para não, porque podem pensar às vezes que é um y diferente, não é y diferente nenhum, ok? Eu escrevi y1 e y2 só para dizer que eram retas diferentes, mas posso ter isto assim desta maneira, ok? O y1 é esta é a reta y2, mas aqui este x é um x qualquer e este y também, e aqui também, ok? Portanto, este y e este designam um mesmo y. Posso então substituir este y por esta expressão. Fica x sobre 2, atenção que 1 meio v de x é x sobre 2, menos 2 igual a menos 2x mais 3. E agora vamos resolver esta equação em ordem a x, portanto, vou ficar aqui com mais 2x igual a 3 mais 2, portanto este menos 2 foi para outro membro também. E agora igualamos denominadores aqui neste membro para fazer a conta, fica 4x sobre 2, portanto multipliquei aqui esta fração por 2, igual a 5, e agora, ora 4x mais x dá 5x sobre 2, igual a 5, x igual, agora reparem, este 2 está a dividir, vai por outro membro a multiplicar, fica 10. O 5 está a multiplicar pelo x, passa a dividir, ficamos com isto, ou seja, x igual a 2, e agora vou aqui substituir numa qualquer, tanto faz, iria dar o mesmo, reparem, se substituir aqui em cima 2 a dividir por 2 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Se substituir aqui em baixo, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1, portanto, tanto faz, substituo numa qualquer e vou obter y igual a menos 1. Portanto, este é o ponto de interseção, ok? A resposta então à pergunta, eu vou dar aqui em cima, portanto há duas respostas, não é? O y2 que nós fomos calcular é menos 2x mais 3 e o ponto de interseção é o ponto 2 menos 1, ok? É o ponto de interseção das retas. Bom, vou resolver aqui a segunda questão, que tem a ver com vetores, e daí já podemos aproveitar então a situação das equações vetoriais que eu falei antes. Sendo u e v estes dois vetores, portanto xy, determine para que valores de k se tem u perpendicular a v. Bom, o que é que nós vimos há bocadinho na questão das retas? Se duas retas são perpendiculares, os vetores diretores também são perpendiculares. E como é que vemos se dois vetores são perpendiculares? O vetor u é perpendicular ao vetor v, se e só se o vetor u produto interno com o vetor v, portanto o produto interno for igual a 0. O produto interno representa-se por um pontinho, ok? E é a multiplicação dos dois vetores. Temos então esta situação, k ao quadrado, k menos 1 igual a 0. Vamos fazer a conta, menos 2 vezes k ao quadrado, mais, e agora 1 vezes k menos 1. Ficamos com menos 2k ao quadrado e aqui ficamos com mais k menos 1 igual a 0. E agora temos aqui uma forma resolvente, não é? K igual a menos b, portanto eu relembro que a forma resolvente ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A forma resolvente resolve estas equações do segundo grau completas, é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? É esta forma que eu vou aqui aplicar. Então, menos b, o meu b neste caso aqui é 1, fica menos 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, ok? Sobre 2a, 2 vezes menos 2. Ou seja, k igual a menos 1 mais ou menos raiz de 1. Agora reparem, os sinais, menos por menos dá mais por menos vai dar menos, ok? Menos, e aqui vai dar 4 vezes 2, 8, atenção que aqui é, não, é 1, ok, 4ac, vai-me dar impossível, está-me a dar impossível, ora, menos com menos dá mais, menos 8, sobre menos 4. Bom, só se me enganei, mas se não, vamos lá ver qual a interpretação disto se der impossível. Raiz de menos 7 sobre menos 4. Sendo u e v
Determine para que valores de k se tem o perpendicular a V. Ora, boa questão. Está a dar impossível. Nunca são perpendiculares. É o que me está a dar. Como estou a achar um bocado estranho, deixem-me ver melhor as contas. Ora, perpendicular, menos 2, 1. K ao quadrado, K menos 1. Fazemos o produto interno. Menos 2 vezes K ao quadrado. Menos 2... não, está bem. É 1. É este 1 aqui. 1 vezes K menos 1, certo? Menos 2K ao quadrado mais K menos 1. Ora, menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Certo? Menos por menos dá mais por mais dá menos. Impossível. Portanto, impossível. A resposta... portanto, resposta de modo que sejam perpendiculares. U e V, da forma que estão definidos, U e V nunca são, não podem ser perpendiculares. Nunca, aliás, escrever isto de uma forma mais simpática, não são perpendiculares, para qualquer valor de k. Perpendiculares para qualquer valor de k. Ok? Para qualquer valor de k. Bom, não era a resposta mais usual, não era a resposta que eu estava à espera, mas reparem, por isso é que eu fui ver melhor as contas e não há aqui dúvidas, ok? Eu fui ver melhor as contas porque estava à espera que me desse aqui um k para k igual a 5, por exemplo. Se k fosse 5, eram perpendiculares, ok? Mas neste caso não podem ser perpendiculares, nunca, ok? Nunca podem ser perpendiculares. E desta forma, pronto, não há hipótese. A resposta tem mesmo que ser esta, ok? Mas poderei então, uma vez que eu verifiquei já as contas, poderei dar essa garantia, que não fica qualquer dúvida, ok? A resolução desta equação, portanto, eles para serem perpendiculares, isto tem mesmo que acontecer, não há outra hipótese, e isto nunca acontece, o produto interno nunca dá zero. Porquê? Porque para o produto interno dar zero, esta equação tinha que ter uma solução, tinha que ser para um determinado k, porque temos aqui um k no meio, não é? E este k não existe, porque deu-me aqui uma raiz negativa e não existe, isto em números reais não existe, ok? Bom, então até uma próxima!